Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando, São Bartolomeu, 12 horas 30 minutos, está chovendo, finalmente, olha só, caiu um raio, agora o trovão, chega de ser diáfano, sabe, a paz que isso traz, mas nós vamos falar de geopolítica. Não do bom clima da Serra do Espinhaço. É o seguinte, nós estamos falando já há algum tempo, e faz algum tempo mesmo, a gente, desde a época dos X. Eu tenho esse canal há 16 anos, mas eu nunca levei ele muito a sério, sabe? Comecei a publicar de fato quando estourou o conflito na Ucrânia entre a OTAN e a Federação Russa. Porque aí eu senti que eu tinha mais coisas a falar. Então foi quando a gente de fato começou a publicar vídeos com mais frequência, com mais insistência. Mas antes disso eu escrevia muito no X sobre esse assunto. E eu concordava com os russos. Concordava com os russos no sentido que nós estávamos diante da iminência, agora realizada, de uma guerra civilizacional. Quando eu falo dos russos, não é só em um nível acadêmico, é num nível de análise geopolítica mesmo. O Dmitry Orlov fala isso há mais de 10 anos. O Raevski fala isso há mais de 10 anos. O Martyanov fala isso há mais de 10 anos. Fala, cara, vai haver uma guerra, vai estourar uma guerra. O Ocidente vai para cima da Rússia e essa guerra é civilizacional e existencial. O que isso quer dizer? Por civilizacional é um conflito entre civilizações. Por existencial é quem perder deixa de existir. Então assim, essa questão de civilizacional, eu lembro, antes de estourar a guerra, né? Era comum em muitos círculos a noção de que não existia várias civilizações, existia só uma. E essa noção é problemática porque parte do pressuposto que, bom, se só existe uma civilização, existem os civilizados e os em graus menores de não civilizados. Cara, é uma noção muito etnocêntrica, para não dizer eurocêntrica, né? A única civilização seria o Ocidente. E os que se afastavam do Ocidente seriam desvios que acabariam por chegar ao grau civilizacional do Ocidente. Isso é... Eu não vou dizer que isso é ridículo, porque isso não é de rir. Isso é patético. É intelectualmente desonesto. Há várias civilizações, sim. A América Latina é uma civilização. Do México, a Terra do Fogo. Do Rio Grande ao Cabo... A passagem... né? Como é que chama? A passagem... Drake. Isso, do Rio Grande a passagem Drake. Existem diferenças muito grandes na Mesoamérica, América Central, as Antilhas, né? Caribe, a Andina, o Chile, a chamada América do Sul Austral, o Brasil, e mesmo dentro do Brasil, né? Entre o Nordeste, a Amazônia, o Sertão Central, o eixo Rio-São Paulo, o sul do Brasil, nós temos muita diferença, mas tudo é América Latina. Tudo é América Latina. São, não diria que são subcivilizações, são apresentações diferentes do mesmo espectro civilizacional. A África, cara, o Golfo da Guiné, a África das savanas, a África subsaariana, a África da floresta, né? São bem diferentes, mas existe um conjunto de civilizações africanas. O mundo islâmico, norte da África não é África, norte da África é mundo islâmico. Oriente Médio.
partes importantes do subcontinente indiano, Ásia Central, algumas porções até da Europa. Existe uma civilização islâmica na Insulíndia, na Indonésia, Malásia e tal. E é diferente, cara. A Indonésia é muito diferente da Turquia, que é muito diferente da Arábia Saudita, que é muito diferente do Irã, que é muito diferente do Quirguistão, que é muito diferente da Bósnia e Herzegovina, que é muito diferente do Marrocos, mas é uma civilização islâmica. Há uma civilização islâmica. A civilização confucionista, né, para não falar da China, uma civilização confucionista na Ásia Oriental. O Japão, não sei como se encaixa nisso direito. A Polinésia, é pequena, mas é outra civilização. A Rússia, a Rússia é outra civilização. Então nós temos várias civilizações, não é só o Ocidente não é o ápice. O Ocidente é uma tragédia de 600 anos que nos últimos 200 foi hegemônico. É isso, cara. A realidade é essa. E quando nós falamos em guerra civilizacional, e aí eu volto mais do que a historiografia aos analistas geopolíticos russos, que tem muita clareza quanto a isso, os iranianos também. Tem muita clareza quanto a isso. Os chineses eu não sei, cara. Os chineses, eles... Mas eles sabem que são diferentes. E que isso é bom. E os indianos... Por que eu não gosto do Mohandas Gandhi? Porque o Mohandas Gandhi, com todo o respeito, Mohandas Gandhi era um babaca integracionista. Não tem aqueles russos atlanticistas que sonham com a Rússia fazendo parte do Ocidente, evidentemente em posição subordinada? Então, tem um grande número de indianos, e aí você dá dois conhecidos, o Mohandas Gandhi e o Bandra Kumar. Daqui a pouco vai intervalo. Mohandas Gandhi e o Bandra Kumar, que creem que a Índia, que as aspirações da Índia devem ser democracia ocidental, integrar-se, fazer parte do Ocidente, da civilização. Cara, a Índia é a civilização mais antiga do mundo. Nós estamos falando, vamos falar da Índia, né? A Índia é a civilização hinduísta, é a mais antiga do mundo. Certo? Mais antiga do mundo. E ela vai se integrar. O Ocidente não integra ninguém, o Ocidente submete, ele subordina. Então a perspectiva desses babacas, com todo respeito, Bandra Kumar, Mohandas Gandhi, é integrar a Índia, como dos atlanticistas, é integrar a Rússia. Por integrar é submeter, cara. O Ocidente não aceita nenhuma relação outra que não seja de subordinação. Essa é a verdade. Ele escraviza, pilha, rouba. Desde sempre, desde a sua origem, lá no século XV, 1415, com os portugueses. Depois com os ingleses, né, e tal. Europa. O Ocidente é isso, sempre foi isso. Olha a colonização das Américas, a tragédia que foi. Olha a colonização da África. 100 milhões numa, 100 milhões em outra, de vidas perdidas. 100 milhões de chineses perderam a vida. 300 milhões de indianos perderam a vida. Os ingleses adoram contar a história dos outros, eles não contam a própria. Porque senão eles têm que falar de episódios que são... né? Por isso uma guerra civilizacional. Uma guerra civilizacional entre a Rússia e o Ocidente, ou entre o mundo islâmico e o Ocidente. Embora sejam eles que de fato estão lutando. E mais recentemente os chineses. E potencialmente em algum momento os indianos. Eu não sei se nós temos esse potencial, essa capacidade de luta.
Os africanos lutam também. Acho que nós somos os mais bunda moles. Porque as nossas elites latino-americanas, o sonho delas é fazer parte do Ocidente. Estava vendo um dado interessante, as 3 profissões que mais existem no Brasil. Empregada doméstica é a que mais existe. Em segundo lugar, trabalhador de aplicativo. Em terceiro lugar, funcionário de segurança. Então nós, né? Trabalhador de segurança, ele se acha militar. Pitbull de rico. O aplicativo, o trabalhador de aplicativo, ele se acha empreendedor. Quer dizer, se a falta de amor, de interpretação de texto são problemas, a falta de consciência de classe é um problema ainda maior. E considerando que 2 das profissões mais exercidas no Brasil são profissões que absolutamente afastam o indivíduo da luta de classes, se você considera que o jovem hoje é sobretudo identitário, nós estamos lascados. Ou estaríamos se a mudança dependesse de nós. Não, mudança vem de fora para dentro. Daí o conceito de guerra civilizacional, que nos esmaga o capitalismo, que nos esmaga o Ocidente. Mas eles estão sendo derrotados. É sobre isso a guerra. Estão sendo derrotados na Europa Oriental, estão sendo derrotados no Oriente Médio, e se resolverem encarar a disputa na Ásia Oriental, serão derrotados também na China. Eles não têm mais condição de vencer. Não é daquelas crises que o capitalismo se recupera, que o Ocidente diz, não, dessa crise o capitalismo não vai se recuperar. Porque existem adversários muito fortes, muito poderosos, que não existiam no passado. E eles estão numa posição, nossa senhora, deplorável. Eles não têm como vencer. Eles não vencerão. Nós venceremos. Agora por nós, cara, nós somos o canário do soldado. Mas não tem aquela história, aquela fábula do beija-flor que pega a água e joga no fogo. Porque o que ele pode fazer, nós somos todos beija-flores, ou pelo menos deveríamos ser. Exercer nosso trabalho na luta de classe, exercer nosso trabalho na conscientização, não deixar nossos camaradas desmoronarem, lutar, lutar e lutar. A vida é bela e vale a pena ser vivida. Olha isso aqui, olha essa paisagem. Olha tanto que ela é bonita. Vale a pena lutar por isso. Vocês imaginam chegar rico aqui, transformar isso num condomínio, vivendas da Barra 2, versão Espinhaço? Um McDonald's aqui. Cara, vale a pena lutar. E por mais que nós não sejamos generais nessa guerra, vale a pena exercer a nossa parte de soldados e soldadas. Ou pelo menos de enfermeiros e enfermeiras. Não deixar ninguém desmoronar. É isso. O Ocidente vai perder. A civilização ocidental vai ter fim. O capitalismo vai ser derrotado. Naqueles termos que eu disse. Assim como o feudalismo foi derrotado no século XVIII, fim do século XVIII, né? A derrota começou antes. A Revolução Gloriosa, no fim do século XVII. Culminou no fim do século XVIII, com as revoluções industriais americana e francesa. Mas o feudalismo continua existindo. No Japão até o fim do século XIX, na Rússia até o começo do século XX.
Mas ele já estava derrotado em 1800. Assim vai ser o fim do capitalismo, assim vai ser o fim do Ocidente. Vai acabar o eixo principal, o eixo do mal, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa Ocidental. Mas alguma coisa sempre fica. É um rescaldo, né? Rescaldo. Mas ele também vai ser apagado. A gente vai ver o fim do Ocidente do capitalismo. A gente não vai ver o término, mas o fim a gente vai ver. E é isso. Toda disputa geopolítica é sobre isso. Toda disputa geopolítica é sobre isso. Não existe uma guerra no Oriente Médio e outra guerra no leste da Europa. É uma guerra só da humanidade contra o Ocidente, o grande inimigo da humanidade. E estamos aqui narrando esse conflito já faz tempo, né? De toda forma, muito boa tarde. Vou tentar postar enquanto eu ainda estou aqui, enquanto eu ainda tenho internet. Amanhã eu vou ficar na serra. Amanhã eu quero ver se eu cuido das minhas plantações. O chão tá molhado, né? Dá para plantar minhas mandiocas. O ar tá limpo, eu consigo trabalhar. Mas sábado é capaz de eu descer, porque meu computador no notebook chega. E é capaz de eu conseguir publicar alguma coisa aqui. De toda forma, fiquem bem. Até mais, firmes, fortes e lúcidos. Fui.